Uniclac. Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre o novo CPC. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor universitário e professor de Direito Civil e Processo Civil aqui da LAC Concursos. E no encontro de hoje nós vamos começar mais um módulo sobre processo civil. Nós vamos trabalhar acerca dos sujeitos do processo. Vamos falar aí sobre o tema durante algumas aulas, um módulo de 3, 4 encontros, onde nós identificaremos quem são os sujeitos do processo. Nós vamos falar sobre capacidade de ser parte, sobre capacidade processual, sobre capacidade postulatória, honorários de sucumbência, custas processuais. Diversos são os temas. O tema é realmente bastante amplo e bastante interessante. Além, é claro, de ser um tema corriqueiramente cobrado nos concursos públicos Brasil afora. Então, já pegue aí o seu material, abra o seu Vademecum, o seu Código de Processo Civil, porque a nossa aula, ela está começando nesse exato momento. E para elucidar um pouquinho sobre o tema que nós trabalharemos, veja, esse é um módulo de várias aulas, essa é apenas a primeira aula, e para nos situarmos bem, para realmente identificar em que área, em que parte do processo civil que nós estamos trabalhando, que nós caminharemos aí nas próximas horas, eu gostaria de compartilhar com os senhores algumas notas introdutórias, isso mesmo, algumas observações iniciais, alguns apontamentos inaugurais para realmente identificarmos onde caminharemos aí ao longo dessas aulas sobre o módulo de sujeitos do processo civil, ok? Então veja bem, o que eu gostaria de compartilhar com vocês inicialmente, de inaugural aqui, é acerca das condições da ação e sobre os processos, ou melhor dizendo, sobre os pressupostos processuais. Você bem sabe que o processo, ele é apenas um instrumento. Isso mesmo, princípio da instrumentalidade. O processo, ele não é um fim em si mesmo. Ele é um instrumento e a doutrina costuma chamá-lo de instrumento da jurisdição. Isso porque é através do processo, que o autor ele exerce o seu direito de ação, que o réu exerce o seu direito de exceção, mas também é através do processo que o Estado exerce o seu poder-dever de jurisdição. Por isso é que convencionou-se doutrinariamente de chamar o processo de instrumento de jurisdição. Ele não é um fim em si mesmo, ele é apenas uma ferramenta, um instrumento, ok? E aí você se lembra o que é jurisdição? Veja, o processo ele é um instrumento de jurisdição, mas afinal, o que é mesmo jurisdição? Isso aí, jurisdição é um dos poderes, uma das funções essenciais do Estado. Nós aprendemos lá em Constitucional e também nas aulas de introdução ao processo que o Estado, como regra, ele tem 3 funções fundamentais, 3 atribuições essenciais. Quais sejam? A função administrativa, normalmente exercida pelo Poder Executivo, a função legislativa, exercida naturalmente pelo Poder Legislativo, e a função jurisdicional, exercida como regra pelo Poder Judiciário. E essa função jurisdicional nada mais é do que a atribuição pacificadora do Estado. Isso mesmo, jurisdição é o poder-dever do Estado
de solucionar conflito de interesses, de pacificar conflitos. E aí, quando trabalhamos temas inaugurais, vamos falar sobre o conceito de jurisdição, sempre chegamos à conclusão de que a jurisdição ela é inerte. Você se recorda disso? Jurisdição é o poder-dever do Estado de solucionar conflitos. E como regra, essa jurisdição ela é inerte. Ou seja, ela depende de provocação. Como regra, o poder judiciário ele não atua ex officio. Ele haverá de ser provocado pelo interessado. E aí sim é que o processo ele vai se desenvolver por impulso oficial até que o Estado, por meio do juiz, por meio do órgão jurisdicional, vai dizer o direito. Olha só que interessante. Jurisdição é o poder-dever do Estado de solucionar conflitos. Mas etimologicamente, jurisdição vem do latim juris dicere, o que significa dizer o direito. Então, o Estado ele reserva para si o poder de dizer o direito no caso concreto. E não só dizer, também impor o direito, a fim de solucionar conflitos. Acontece que a jurisdição ela é inerte. Então, o órgão jurisdicional, o poder jurisdicional, precisa ser provocado. E essa provocação acontece por meio do protocolo da petição inicial. Né? O indivíduo que tem interesse na atuação do Estado pacificadora, na atuação do Estado jurisdicional, ele provocará o órgão jurisdicional por meio do protocolo de uma petição inicial. E aí vejam, aquele que provoca o poder judiciário, a intenção dele é o quê? Qual é o objetivo daquela pessoa que no exercício do seu direito de ação, protocolando ali uma petição inicial, provoca a atividade jurisdicional, provoca o Estado para pacificar um conflito? Sem dúvida alguma, o objetivo desse indivíduo é receber uma resposta. E é receber uma resposta de mérito. Está comigo? Está acompanhando essa introdução? Apenas para identificar aqui aonde nós vamos caminhar ao longo dessas aulas sobre o módulo de sujeitos do processo. Quando o indivíduo ele provoca a atividade jurisdicional, o que ele espera receber é uma resposta. E não é qualquer resposta. O que ele quer é uma resposta de mérito. Uma resposta que efetivamente ponha fim ao conflito de interesse existente. Indivíduo, tem dúvidas ali acerca da titularidade do direito e quer que o Estado o responda se ele tem ou não tem determinado direito. Então ele quer uma resposta de mérito. Acontece que para alcançar essa resposta de mérito, é certo que esse indivíduo precisará preencher alguns requisitos. Porque veja bem, todo mundo tem acesso à justiça, né? Princípio do amplo acesso à justiça, da inafastabilidade do poder jurisdicional. Todos nós, por uma determinação, inclusive constitucional, temos o direito fundamental de acessar o judiciário, de acessar a justiça e receber do judiciário uma resposta. Acontece que nem sempre essa resposta será de mérito. Mas o meu objetivo é receber uma resposta de mérito. E, para então conseguir obter ali o que eu realmente espero do Estado, é certo que precisarei preencher alguns requisitos, alguns pressupostos, alguns elementos mínimos, indispensáveis para que o juiz, então,
analise o mérito e me dê a resposta pretendida. Aí vejam bem, para que o juiz analise o mérito, é necessário que exista, que ocorra o preenchimento de alguns elementos, de alguns requisitos, que se dividem em dois: condições da ação e pressupostos processuais. Quando falamos sobre ação, lá na parte introdutória do direito processual, nós aprendemos que a ação tem dois conceitos, possui duas definições, uma definição mais ampla e uma definição um pouco mais restrita. No sentido amplo, a ação se confunde com o próprio direito de acessar o judiciário e receber dele uma resposta. E aí, nesse sentido amplo, a ação é um direito incondicionado. Qualquer indivíduo tem o direito fundamental de acessar o Poder Judiciário. Só que quando eu venho para um contexto um pouco mais restrito e busco então o conceito de ação à luz da teoria eclética de Enrico Túlio Lieberman, aprendemos que a ação é o direito subjetivo, público, disponível de receber uma resposta de mérito. E aí, nesse contexto, a ação é um direito condicionado. Condicionado por quê? Porque só receberei uma resposta de mérito se preencher alguns requisitos. E no que toca à ação, esses requisitos são o que chamamos de condições da ação. Quais são as condições da ação mesmo? Você se lembra? Quais são as condições da ação? As condições da ação são duas no novo CPC. Cuidado! No antigo CPC nós tínhamos 3 condições da ação. Agora, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, nós temos 2 condições da ação. Quais sejam? Legitimidade ad causam e interesse de agir. Interesse de agir que se revela na utilidade, necessidade e adequação. Condições da ação. Na teoria de Lieberman, a ação é um direito condicionado. A ação é um direito à resposta de mérito. Para obter essa resposta de mérito, o primeiro elemento que preciso preencher são as condições: legitimidade e interesse. Mas ainda não acabou. Para que o juiz me dê uma resposta de mérito, faz-se necessário não apenas as condições da ação, mas também o preenchimento de alguns pressupostos processuais. Aí sim, se preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, o juiz parte à análise do mérito. Se não preencher os pressupostos processuais ou as condições da ação, primeiro o juiz vai tentar uma adequação, correto? Vai pedir para que a parte, então, corrija o que está ali defeituoso, o vício que foi identificado pelo juiz. E se esse vício não for corrigido no tempo determinado ou não tiver como adequá-lo, então o juiz decidirá por meio de uma sentença terminativa. Uma sentença que não analisa o mérito. Está captando a mensagem? Está identificando sobre o que o professor Stanley está falando? Veja bem, jurisdição é o poder, dever do Estado de pacificar conflitos. A jurisdição é inerte, ou seja, precisa de provocação. E o objetivo de alguém que provoca o Poder Judiciário é, sem dúvida alguma, receber uma resposta de mérito. Todavia, para ter direito a uma resposta de mérito, não sei se será de procedência ou improcedência, mas para receber uma resposta de mérito, eu preciso preencher as condições da ação, legitimidade e interesse, e preciso também preencher os chamados pressupostos processuais.
Se eventualmente falho em algum desses elementos e é possível a correção, o juiz ordenará que se corrija, que seja feita a devida adequação para que então adentre a análise do mérito. Se a parte não adequar no prazo determinado ou não tiver como adequar, então o juiz decidirá. Ele sentenciará. Todavia, diante da ausência de uma das condições da ação, diante da ausência de algum dos pressupostos processuais, a resposta, a decisão do Poder Judiciário não será de mérito. Estaremos diante de uma sentença terminativa, de uma decisão que terminará o feito sem analisar o mérito. Sem analisar o mérito. É o que nos diz o Código de Processo Civil, lá no artigo 485, incisos 4º e 6º. Artigo 485 vai nos apresentar ali um rol de situações em que o feito será extinto sem resolução do mérito. Algumas situações em que o juiz decidirá sem julgar o mérito. E dentre essas situações, lá nos incisos 4º e 6º, identificaremos a ausência de alguma das condições, legitimidade, interesse ou ausência de pressupostos processuais indispensáveis. As condições da ação são duas. E os pressupostos processuais, são diversos. E aí cada doutrinador que você buscar, geralmente apresenta uma classificação, uma estruturação de processos bem específico, né? Nesse contexto aqui, nós estamos diante de uma matéria que é bastante pessoal. Isso mesmo, ela varia a depender do doutrinador que você adotar. Só que os pressupostos são os mesmos. O que muda é a classificação, portanto é uma questão didática. E aí eu, professor Stanley, prefiro, acho que é mais didático adotar essa classificação aqui, à luz das doutrinas do Daniel Assunção, do Eupídio Donizete, do Fred Didier, compilando esses grandes doutrinadores brasileiros. Então eu, professor Stanley, gosto de me valer dessa classificação aqui de pressupostos processuais, em que nós dividimos os pressupostos em duas partes, em duas áreas. Primeiro, os pressupostos processuais de existência, que são os elementos mínimos, veja, para que a relação processual exista. São requisitos essenciais para a existência. É o mínimo, ainda não estamos questionando aqui validade, adequação, não. Estamos falando do mínimo para que o processo exista. Pressupostos processuais de existência. E a segunda parte, a segunda classificação, os pressupostos processuais de validade. Aí sim, qualificativos desses processos, ou melhor, desses pressupostos processuais de existência, relacionados ao desenvolvimento válido e adequado da relação processual. Veja, para ter uma resposta de mérito, preciso preencher as condições da ação, que são duas: legitimidade, interesse. E também os pressupostos processuais. Requisitos mínimos para que o processo exista e se desenvolva de uma forma válida e adequada. Nessa classificação aqui, nós temos alguns pressupostos de existência, elementos mínimos para a existência da relação processual, e pressupostos de validade, elementos essenciais para o desenvolvimento adequado da relação processual. São pressupostos de existência 3: demanda, jurisdição e capacidade de ser parte.
Quando falamos sobre jurisdição, veja, poder, dever do Estado de resolver conflitos no caso concreto, nós somos remetidos àquelas ideias, àqueles instrumentos de solução de conflitos, onde identificamos a autotutela, a autocomposição, a heterotutela, onde temos meios alternativos de solução de conflitos, e nesse contexto aprendemos que, em regra, a autotutela, a solução do conflito pelas minhas próprias forças, é proibida. Isso, a autotutela como regra é proibida. Nós temos exceções lá no direito penal, aqui no direito civil, no tocante às ações possessórias, esforço imediato, legítima defesa da posse. Mas como regra, a autotutela ela é proibida. Então, se eu estou diante de um conflito de interesse e não é possível a autocomposição ou a identificação aí de algum dos meios alternativos de solução de conflito, não tem outra saída. Quero ver o conflito resolvido, então preciso da atividade jurisdicional. Portanto, o primeiro elemento para que uma relação processual exista é que ela esteja diante de um órgão dotado de jurisdição. Isso mesmo. Se o conflito nesse contexto só pode ser resolvido pelo Estado, que tomou para si o poder pacificador, portanto, numa relação processual, o primeiro elemento que se faz necessário é a existência de um órgão dotado de jurisdição. Ou seja, é a presença de um juiz. É a presença de um juiz. Só que a jurisdição, ela não atua ex officio. Ela precisa ser provocada. A jurisdição é inerte. Então, um outro elemento que se faz necessário à existência da relação processual é a demanda. Ou seja, a provocação, que ocorrerá, regra geral, por meio de uma petição inicial. Então veja, para que o processo exista, preciso de um órgão dotado de jurisdição. E como a jurisdição é inerte, preciso de demanda, preciso de provocação, o que ocorre por meio de uma petição inicial. Mas também preciso de partes. Isso, especialmente no que diz respeito aos processos de jurisdição contenciosa. Preciso de partes, autor e réu. E essas partes, evidentemente, têm que ser dotadas de capacidade. Capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte. Aqui nós temos a trinca dos chamados pressupostos processuais de existência. Pressupostos processuais de existência: demanda, petição inicial, provocação, de um órgão dotado de jurisdição e capacidade de ser parte. Autor e réu. Aqui no âmbito da jurisdição contenciosa e do processo de conhecimento, né? Então, a presença de um autor versus um réu. Perfeito. Veja bem, não estou falando de um autor com capacidade processual. Não estou falando de um réu com capacidade processual. E sim, com capacidade de ser parte. Veja, não estamos falando de um juiz competente. E nem mesmo de um juiz imparcial. Estamos falando de um órgão dotado de jurisdição. Ainda não qualificamos, ainda não estamos pensando na validade. Não. Por enquanto, elementos de existência. Não sei se ainda válidos, adequados, mas o mínimo para que a relação processual exista é um juiz, ou seja, alguém dotado de poder jurisdicional,
capacidade de ser parte e, considerando que a jurisdição é inerte, demanda, petição inicial. Tá? Insisto que isso aqui pode variar a depender da doutrina que você adotar. Tá? Essa aqui é a classificação que eu, professor Stanley, entendo que é mais didática e que é mais acertada também, especialmente à luz das doutrinas do doutrinador, melhor dizendo, né? Do autor, do grande professor Eupídio Donizete. Ok? Pressupostos de existência, portanto. Agora, o processo existe, me importa também que ele seja válido. Não basta a existência. O processo precisa preencher alguns requisitos para que o seu desenvolvimento seja válido e adequado à luz daquilo que o Código de Processo Civil determina. E aí, nessa toada, nós temos os pressupostos processuais de validade, que se dividem também em dois. Então, nós temos uma subclassificação, né? Pressupostos processuais de validade positivos ou intrínsecos e pressupostos processuais de validade negativos, extrínsecos, ou seja, o que eu preciso ter e o que eu não posso ter. Pegou? Por que positivo? Porque são elementos que eu preciso ter na minha relação processual. Por que negativo? Porque são elementos que eu não posso ter na minha relação processual. Quais são os pressupostos processuais de validade positivos ou intrínsecos? Veja, esse juiz que é indispensável à existência da relação processual, ele tem que ser mais do que um juiz apenas, mais do que alguém com poder jurisdicional. Precisa ser um juiz competente e imparcial. A presença de um órgão jurisdicional é pressuposto de existência. Só que não basta apenas ser dotado de jurisdição. Precisa também, para que esse processo seja válido, que esse órgão jurisdicional seja competente e imparcial. Primeiros pressupostos de validade positivos. Ademais, não basta a presença de indivíduos, de sujeitos dotados de capacidade para ser parte. Isso mesmo. Não basta a presença de sujeitos dotados de capacidade para ser parte. Esses sujeitos precisam de mais. Eles precisam ter capacidade processual. Capacidade processual, pressuposto de validade. E como regra, né, existem algumas situações, juizados especiais, até 20 salários mínimos, habeas corpus e algumas outras exceções, mas como regra, esse indivíduo que tem capacidade de ser parte e que tem capacidade processual precisa ter um procurador. Isso precisa ali processualmente estar representado por alguém com capacidade técnica para a realização dos atos jurídicos. É o que nós chamamos de capacidade postulatória. Postulatória. Alguns doutrinadores consideram que a capacidade postulatória é um pressuposto de existência. Data venia, tendo que, em verdade, também é um pressuposto de validade. E a capacidade postulatória me remete ao quê? A presença de um advogado, senhores. Isso mesmo. Eu preciso de um órgão jurisdicional provocado e a presença de indivíduos com capacidade de ser parte, para que o processo exista. E para que ele seja válido, esse órgão jurisdicional tem que ser competente e imparcial. E esses indivíduos aqui, que são dotados de capacidade de ser parte, precisam ter capacidade processual. E como regra, no processo, para a realização dos atos específicos,
é necessário alguém dotado de capacidade postulatória. Alguém que tenha aptidão técnica, conhecimento do direito material, do direito processual e a devida habilitação para a prática dos atos jurídicos. Isso mesmo, precisa de representação por um advogado, por um defensor público, isso na regra, né? Nós temos exceção mais famosa talvez delas, juizado especial até 20 salários mínimos, né? Dispensa a atuação de um advogado. Mas salvo as exceções, faz-se necessário alguém com capacidade postulatória. E aí, por fim, além de um juiz competente e imparcial, capacidade processual, capacidade postulatória, preciso também preencher alguns requisitos formais, algumas exigências formais de solenidade. Veja, não basta apenas provocar o órgão jurisdicional por meio de uma petição inicial. Não, essa petição inicial precisa ser apta. Precisa ser apta. Sob pena de ser determinada a emenda à petição inicial ou até mesmo a inépcia. Então a petição inicial precisa ter aptidão, precisa preencher os requisitos formais que o Código de Processo Civil existe. Aí veja, eu preciso convocar o réu e essa convocação será feita por meio de uma citação que precisa ser válida. Ou seja, tem que preencher os requisitos que a lei determina para a citação válida. Nesses termos, são pressupostos processuais de validade positivos: juízo competente, imparcial, capacidade processual, capacidade postulatória e formalismo, e respeito ao formalismo. Agora, existem alguns elementos que não podem estar presentes. É o que chamamos de pressupostos processuais de validade negativos, extrínsecos, quais sejam: não posso ter coisa julgada. Não posso ter coisa julgada. Não posso ter litispendência, perempção ou convenção de arbitragem. Não posso ter. Tá? Aqui nem dá tempo para adentrarmos a fundo a explicação de cada um desses elementos. Né? Mas eu não posso ter ali no caso concreto coisa julgada, uma decisão já transitada em julgado sobre a mesma ação, mesmas partes, pedido, causa de pedir, litispendência, perempção e também não posso ter convenção de arbitragem. Ok? Então o que eu não posso ter? Pressupostos processuais negativos. Agora, talvez você esteja se perguntando, já que o tema da nossa aula não é condições da ação, o tema da nossa aula não é pressupostos processuais, por que então, professor Stanley, que o senhor está trabalhando, está falando, investiu aqui já alguns minutos da nossa aula sobre esses temas, sobre condições da ação, sobre especialmente pressupostos processuais? Pelo seguinte, ao falarmos agora sobre sujeitos do processo, nós vamos nos deparar com alguns termos, com algumas expressões, como por exemplo, capacidade de ser parte, ou ainda capacidade processual, ainda capacidade postulatória, ainda alguns requisitos formais, alguns elementos de formalismo, de solenidade. Então veja, é certo, você está correto, o tema da nossa aula é sujeitos da relação processual. Só que ao falarmos dos sujeitos da relação processual, é importante que você compreenda que boa parte dessas regras que veremos estão relacionadas aos pressupostos processuais, seja de existência,
como é o caso da capacidade de parte ou de validade, capacidade processual, postulatória e algumas regras de formalismo. Ou seja, são regras, são institutos que precisamos observar, no caso concreto, sob pena de não ser analisado o mérito, sob pena de não alcançar o objetivo principal do meu direito de ação, que é receber uma resposta meritória. Ok? Captou a mensagem? Percebeu o porquê que o professor Stanley fez esse devaneio? Não foi um devaneio. Não foi um devaneio. Só quero identificar aqui com os senhores sobre qual caminho caminharemos nessa e nas próximas aulas do módulo sobre sujeitos do processo. Falaremos de regras que são pressupostos processuais, ou seja, são elementos indispensáveis para a existência e o transcurso do processo de forma válida e adequada a fim de se alcançar uma resposta de mérito. Ok? Perfeito? Então, vamos lá. Sujeitos da relação processual. Sujeitos da relação processual. Quem são os sujeitos da relação processual? Tradicionalmente, a nossa doutrina entende que a relação processual ela é trilateral. Isso mesmo, que a relação processual ela é triangular, pois se resume na interação entre três indivíduos: autor, réu e juiz. Então, tradicionalmente, note, a doutrina dirá, a relação processual, ela é trilateral, ela é triangular. Por quê? Porque ela se desenvolve entre autor, juiz e réu. Esses são os três personagens principais da relação processual: autor, juiz e réu. Agora, é evidente que não são apenas estes os sujeitos da relação. De fato, a relação ela é triangular. Eu tenho ali três personagens, podemos dizer, principais. Todavia, existem também personagens, por que não, coadjuvantes. Isso, personagens outros que não estão diretamente relacionados ao exercício do direito de ação, do direito de exceção, do poder jurisdicional, mas são peças essenciais ao desenvolvimento do processo. Sim, nós temos aí alguns outros indivíduos, talvez coadjuvantes, como perito, escrivão, o Ministério Público, terceiros intervenientes, pessoal lá que compõe o cartório, que compõe o juízo, a vara, sujeitos processuais também, auxiliares da justiça, sujeitos processuais também, ainda que não sejam os principais. Ok? Aí vejam bem, senhores, nessa estrutura de sujeitos da relação processual, lembrando da doutrina tradicional de que a relação é triangular, que se desenvolve entre autor, juiz, réu, mas também considerando a existência de outros sujeitos para o desenvolvimento do processo, uma doutrina mais atual classificará esses sujeitos em dois grupos. Isso mesmo, dois grupos, os chamados sujeitos imparciais e os sujeitos parciais. São sujeitos imparciais, do processo. Perito, o escrivão, o juiz, o MP, os outros auxiliares e etc. Sujeitos da relação processual, sim, todavia imparciais. E do outro lado, do polo oposto, nós temos os sujeitos parciais.
que são autor, réu e os terceiros intervenientes, né, que adentrarem ali a relação processual na condição de litisconsorte, seja por denunciação da lide, chamamento ao processo, assistência, desconsideração da personalidade jurídica ou até mesmo amicus curiae. Ok? Sujeitos parciais da relação processual. Nós começaremos os nossos estudos sobre os sujeitos processuais pela análise dos chamados sujeitos parciais. Okay? Sujeitos parciais, ou seja, pela análise da parte, do que é parte. E aí, observe bem, a doutrina brasileira, ela nos diz que partes são aqueles que estão ali na relação processual, pedindo ou contra quem se está pedindo. É isso que o saudoso doutrinador Chiovenda nos revelou num lapso aí brilhante de análise processual. Considera-se parte aquele que pede ou aquele contra quem se pede um provimento jurisdicional. No âmbito do processo de conhecimento, né, essas partes serão autor e réu. E no âmbito do processo de execução serão exequente e executado. Então nós estamos falando sobre sujeitos parciais. E não é à toa esse nome, né? Sujeito parcial. O que é? Ou quem são os sujeitos parciais? São aqueles indivíduos que têm direto interesse no provimento jurisdicional. Isso mesmo. É quem realmente tem interesse no desfecho da demanda. Por isso, parciais. E é daí que surge a ideia de partes. Partes. Eu tenho diversos sujeitos processuais. Alguns são imparciais, outros parciais. Pessoas que têm interesse direto, imediato, no desfecho da relação processual. E por isso, sujeitos parciais são chamados de parte. E aí lembrem-se, considera-se parte aquele que pede e contra quem se pede. Num processo de conhecimento, autor e réu. Num processo de execução, onde o conflito é de inadimplemento, né? Exequente e executado. Exequente e executado. Lieberman, complementando aqui, né, indo um pouco mais além dessa explicação do saudoso Chiovenda, diz o seguinte, que esses sujeitos parciais, na verdade, essas partes, são os sujeitos do contraditório instituído pelo juiz. Isso mesmo. São aqueles sujeitos que estão em polos distintos e entre os quais se desenvolverá o contraditório. Ok? Perfeito. Duas explicações geniais para o início da nossa reflexão. São partes, quem pede e contra quem se pede. Os personagens do contraditório instituído perante o juiz. Ok? Então, identificamos aí quem são os sujeitos processuais, inicialmente, classificamos esses sujeitos em dois grupos, imparciais, parciais, identificamos o que é parte, e agora precisamos falar sobre isso aqui, ó. Capacidade de ser parte. Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu essa expressão? Capacidade de ser parte? É lógico que você já ouviu. Você está aqui comigo. Você está prestando atenção na nossa aula. Nós já falamos sobre isso. Capacidade de ser parte. Onde? Quando identificávamos quais eram os elementos, quais eram os pressupostos processuais de existência. Por isso é que o professor Stanley deu essa volta inaugural, falando sobre condições da ação, falando sobre pressupostos. Por quê? Porque eu sabia que nós
tínhamos que trabalhar essa expressão aqui, capacidade de ser parte. O que é capacidade de ser parte? Capacidade de ser parte é um pressuposto processual de existência. Isso mesmo. Capacidade de ser parte é um pressuposto processual de existência. Ou seja, nós estamos tratando de um dos elementos mínimos para que a relação processual exista. Capacidade de ser parte. Mas afinal, o que significa capacidade de ser parte? Capacidade de ser parte é a aptidão para figurar em uma relação processual. Isso mesmo, é a aptidão para ser autor de uma ação, para ser réu de uma ação. Veja, nós ainda não estamos discutindo se esse indivíduo precisa de um representante ou não. Aqui não se discute capacidade relativa ou absoluta. Aqui não há que se falar em absolutamente incapaz, relativamente incapaz, plenamente capaz. Não. Não quero saber se é necessário um representante, um assistente ou um curador especial. Não. Eu quero saber se esse sujeito ali pode ser parte de um processo. Então, é um instituto, uma análise ainda muito ampla. Só quero saber se pode ser parte de um processo ou não. Veja bem, o indivíduo foi mordido por um cachorro, e aí não sabe quem que é o dono, mas ele tem ciência, tem a consciência de que faz jus a um direito de indenização, afinal ele sofreu danos, teve que gastar com médico, com remédio, então merece ser reparado do dano material que sofreu. Então ele falou o seguinte: beleza, o cachorro me mordeu, então eu vou processar o cachorro. Isso, eu vou ajuizar uma ação indenizatória contra o cachorro. Meu cara, você não vai não. Porque o cachorro não tem capacidade para ser parte, você até que tem. Mas o cachorro não tem capacidade para ser parte. Como é que você vai ajuizar uma ação contra ele? Você pode ajuizar uma ação contra o dono dele. O dono dele tem capacidade de ser parte e responde objetivamente pelos danos causados pelo animal. É o que nos diz lá o Código Civil, direito material. Agora, contra o cachorro não tem como, O telhado caiu na minha cabeça. Eu vou ajuizar então uma ação contra a casa. Não, você não vai. Não vai, porque não tem capacidade de ser parte. Então aqui, por hora, meus caros, nós estamos falando de um elemento que é mínimo, que é fundamental. O que é capacidade de ser parte? É a aptidão para ser autor ou réu. É a aptidão para ser um sujeito parcial. É a aptidão para figurar num processo. Não sei se tem o direito, se não tem o direito, se realmente será condenado, se não será, se precisa de representante, se não precisa, mas pode ser parte de um processo. Você que está assistindo a minha aula, imagino que não seja um animal, não seja um bicho, Um cachorro, gato, nem nada. Você que está assistindo a minha aula, pode figurar num processo? Mesmo que nunca tenha ajuizado um processo na sua vida. Nunca foi réu, nunca foi autor. Mas você pode ser parte de um processo? Então você tem capacidade de ser parte. É disso que nós estamos falando. Na verdade, meus caros, o que acontece nessa parte do estudo processual é uma interação entre direito material e direito processual. Isso mesmo. Essa é uma das áreas do processo civil em que nós observamos uma proximidade, quase que uma confusão
entre institutos que são naturais do direito material, portanto, institutos previstos lá no Código Civil, e institutos do processo civil. Isso porque essa chamada capacidade de ser parte é consequência imediata do que lá no direito civil chamamos de capacidade de gozo ou capacidade de direito. Você se lembra? Lá do direito civil material, se você é da área do direito, né, está cursando a faculdade de Direito ou já se formou, você se lembra de um dos semestres inaugurais da faculdade? Isso mesmo, Direito Civil 1, Pessoas e Bens. E aí no contexto da aula de Pessoas e Bens, a gente aprende acerca de 3 expressões, 3 institutos: personalidade jurídica, capacidade de direito ou capacidade de gozo e capacidade de fato ou de exercício. 3 institutos que de uma certa forma se assemelham, se relacionam, mas são distintos. E aí quando nós falamos sobre capacidade de gozo, capacidade de direito, o que isso significa, meus caros? Legislador civilista e a doutrina materialista nos diz o quê? Que essa capacidade de gozo, essa capacidade de direito é a aptidão genérica para adquirir e titularizar algum direito ou obrigação na ordem civil. Isso.